Iniciando. Bom, boa noite, gente. Deixa Acredito só, que todo mundo aqui. sim, deixa eu só terminar aqui, Ana, que já começou a gravar. Certo. Então vamos lá. Boa noite. Hoje a aula com a informática aplicada à educação, onde os estudantes, os professores e as professoras em formação irão fazer um relato de uma resenha crítica, uma atividade assíncrona, da qual eles agora vão fazer essa apresentação, dando o seu olhar sobre o dilema das redes, um documentário que fala sobre as tecnologias, sobre redes sociais e as consequências trazidas para a nossa comunidade, em especial para o processo de educação, de ensinar e aprender. Vamos começar hoje, primeiro, com Ana Beatriz, a professora Ana Beatriz. Deixa eu só tirar aqui essa tela, para que ela tenha todo o espaço Meu para Deus. falar. Tá bom? Então é com você, Ana. Pronto, boa noite, gente. Acredito aqui que a maioria já me conhece, mas eu me chamo Ana Beatriz. E a partir do momento. Todo mundo aqui assistiu o documentário, né? O documentário ele traz ex-funcionários de grandes empresas de rede social, WhatsApp, Facebook. E aí esses ex-funcionários falam sobre algoritmo. Eles trazem acerca de. Eles fazem tanto uma crítica, mas também eles trazem benefícios, essa é a minha visão, né, durante o documentário, sobre as redes sociais. E eu concordo, né? Eu acabo concordando porque sabemos que hoje em dia temos a necessidade de utilizar a tecnologia de uma forma consciente, de uma forma crítica. Devemos pensar em tudo que nós fazemos, mas principalmente em relação às redes sociais, que é a realidade que a gente está vivendo hoje em dia. Tudo está conectado às redes, tudo está conectado à internet. Infelizmente, eu vejo em algumas situações a gente dependente disso, em algumas situações, então necessitamos saber fazer o uso delas. Então, a partir do momento que eu assisti o documentário, foi algo que já foi discutido durante essa aula, mas me veio a recordação, algo que Fernando trouxe na aula de sociologia durante essa semana, né? Eu assisti, então acabei fazendo ligação. O meu colega Fernando Santana falou sobre o uso das redes sociais para se comparar, né? Para se comparar com outro, a necessidade de postar algo na internet. E eu falei, isso é real. A partir do momento que a gente faz muito uso da internet, acontece o que é relatado no documentário. O algoritmo, ele só vai te recomendar aquilo que você usa, aquilo que você busca. Então, ele vai começar a te recomendar coisas que vai ser do seu interesse. E isso vai acabar fazendo a gente consumir mais tempo de tela, vai acabar gerando problemas psicológicos como ansiedade, transtornos, comparação. A gente vai ter a necessidade de postar ali a nossa vida, de nos expor. Então, é algo extremamente sério, por isso que eu relatei no início, né? Que devemos fazer uso da tecnologia de forma crítica e consciente. Então, eu acredito que o documentário, né, O Dilema das Redes, ele faz a gente refletir sobre a necessidade de utilizar a tecnologia de uma forma crítica e consciente, ainda mais nós que somos professores, precisamos saber como utilizá-las, né? Tanto dentro da educação, mas na nossa vida, mas também ele traz a reflexão de como pode acontecer a manipulação dos algoritmos, o que destaca um importante equilíbrio, né, que devemos manter entre o equilíbrio da responsabilidade digital e o equilíbrio do uso delas. Perfeito. Eu vi que teve alguns que levantaram a mão aí, foi Cauã e quem mais que levantou a mão? Larissa levantou a mão e Cauã. Cauã já baixou a mão. Já tem o próximo? Muito bom. Eu gostei, Ana, da sua visão e da sua. É interessante quando ela coloca que na aula de sociologia, com a fala de Fernando, remeteu a ela assistindo o documentário e trouxe todos esses questionamentos que estão aí. Mas eu vou ficar ouvindo mais para no final a gente fechar isso, que tem
algumas questões a pontuar. Mas parabéns, obrigado pela sua apresentação. É Larissa que vai falar? Pronto. Olha, eu só gostaria de seguir a linha de raciocínio de Beatriz, porque eu acho muito importante o que ela pontuou sobre o impacto que gera é, tanto no social, tanto no psicológico, e principalmente no psicológico. Eu acho que a gente, como professores, a gente deve trazer pontos como esse para dentro da sala de aula, sobre a importância de você saber usar as redes sociais e sobre o impacto que ela gera nas suas vidas, para que os alunos eles possam gerar um pensamento crítico em relação a isso, e através disso gerem também uma reflexão de como as nossas escolhas, de estar constantemente ali usando as redes sociais, de como o impacto dela sobre as nossas vidas vai atuar no nosso social e tudo mais. Eu acho muito importante a gente refletir sobre isso. E o documentário ele traz bastante isso. Ele aborda o uso excessivo, ele gera ansiedade, ele gera dependência emocional, ele gera um certo distanciamento, isolamento social das pessoas, porque as pessoas acham que estão conectadas com outras apenas por estar usando a rede social e acaba esquecendo o social físico, que é de extrema importância para a gente se fazer dentro da sociedade, né? E é isso. Só dando um adendo aqui rapidinho, professor. As redes sociais vieram para isso, né, Lari? Para fazer a gente, por exemplo, se comunicar de forma melhor e receber as notícias de forma mais rápida. Por exemplo, se comunicar com o nosso parente, com alguém que está longe, que está longe de nós, fazer a gente ter aquela sensação de proximidade com o próximo, mas acaba que o uso constante ou o uso inadequado acaba trazendo esses transtornos, né? Infelizmente. É como a gente vem tratando desde o início dos módulos, como o uso da IA, como o uso do meio digital pode ajudar, contribuir, complementar para o que a gente já faz no meio físico, no contato com as pessoas. A gente não pode simplesmente excluir o fato de ter uma relação social com a pessoa fisicamente por um meio digital, por uma rede social, porque isso não vai fazer a gente evoluir socialmente como pessoas, né? Muito pelo contrário, vai gerar problemas que já vem crescendo há muito tempo. Muito bem, perfeito. Eu pensei que Larissa ia falar mais de 5 minutos, falou menos de 1 minuto. Se não fosse a Ana Beatriz que fizesse uma intervenção para ela falar mais um pouquinho. Quer que eu Tava fale bom. mais? Eu tenho mais coisas para acrescentar, mas eu Tá estou dando bom, mas oportunidade para os colegas. deixa, tá bem, está bem. Deixa do final, aí ele lhe devolva a palavra. É agora, quem é que vai agora? Quem é? Ou quer Posso Boa noite, ir? pode ser Não, eu? tá Ah, bom? não, pode se então. quiser. Pronto. Pode Eu ir. queria fazer, mas Júlia pode fazer, falar, amiga. Quem é Júlia? Tá. Ah, Eu. vou mutar aqui. Então, boa noite. Na verdade, o comentário, né, que eu tenho a fazer sobre esse documentário foi a reflexão que eu fiz enquanto eu estava assistindo, né? De uma situação que eu vivenciei no PIBID. Foi proposto por mim e pelos meus colegas, né, uma intervenção em que os estudantes eles teriam que fazer uma visita ao herbário na universidade e depois produzir um vídeo sobre essa visita. São estudantes do técnico de agroecologia. E, assim, quando a gente foi fazer a apresentação desses vídeos dos estudantes, né, houve, assim, uma grande dificuldade desses jovens de conseguir usar as ferramentas digitais para fazer essas apresentações em sala. E aí, eu, assistindo o documentário, eu notei que existe ali não existe, na verdade, um letramento digital crítico, né? Apesar deles terem uma ferramenta, né, que é o celular, ali com diversas possibilidades para eles poderem aprender mesmo, houve como é que eu posso colocar? Houve dificuldade desses estudantes de poderem, de fato, usar essa ferramenta a seu favor, né? E aí, muitos deles não sabiam nem como mexer no notebook, né, para conseguir enviar o vídeo, mas sabiam muito bem usar as outras redes sociais. Eu não sei, não sei se é uma coisa assim de não ter afinidade com outros tipos de plataforma, acho uma coisa meio assim antiga, tipo
Orkut, ou por não ter mesmo contato, mas assistindo o documentário fiquei refletindo isso, né? Como inserir esse letramento científico, tecnológico nas escolas para estudantes que são totalmente tecnológicos, mas ao mesmo tempo não sabem como utilizar de certa forma corretamente esse tipo de tecnologia a favor deles. Principalmente a IA, né? Que eles são meio Ctrl-C, Ctrl-V e tá tudo certo. Ok, perfeito. Então, interessante o seu olhar. Anotei até algumas coisas aqui. Em uma das falas, talvez você não tenha percebido, mas no final vou trazer isso, que foi quando você falou. Nas outras redes, eles têm familiaridade, mas quando foi para aquela do tal do PIBID, você percebeu essa dificuldade. Mas eu vou deixando mais para o final, para ouvir mais gente. E agora quem estava de mão levantada foi Cauã. Cauã está aí desde 6h30. Arrumou, apareceu. Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Posso começar a apresentar, prof? Pode e deve. Eu ia começar a falar logo quando Bia comentou sobre ele falar sobre os benefícios da tecnologia. Só que eu senti que ele falou muito pouco. Ele focou muito mais no lado negativo. Não teve, assim, uma dualidade. Ele até, assim, acabou cometendo, assim, um erro que ele critica no filme, tem uma cena, né, que o menino da família, ele tá vendo lá um vídeo, que é uma pessoa, assim, qualquer, que tá dando uma informação, assim, bem... Dá pra ver que é fake news, mas tá tratando de uma forma, assim, bem sensacionalista. E o filme, muitas vezes, ele repete isso em relação às redes sociais. Ele trata de uma forma, assim, bem sensacionalista. Ele, até no final, ele traz logo uma coisa de apocalipse, que ele compara até com Exterminador do Futuro. Né? Ele fala também que a gente já está vivendo esse apocalipse das máquinas. Assim, eu achei que ele tratou assim, de uma forma muito exagerada, muito sensacionalista mesmo. Porque um fato também que ele não traz no filme é a desigualdade que ela acaba ocorrendo. É a desigualdade que acaba ocorrendo pelo acesso à internet e também com a falta dela causaria uma desigualdade ainda maior também. Porque teve até na aula de sociologia também que uma menina comentou que ela usa a internet para vender suas coisas. Então, e aí o filme, ele mesmo recomenda, assim, o principal jeito dele tratar as redes sociais, ele fala que a solução seria a gente parar de usar. Só que o filme também, ele fala de todo um sistema que está por trás, né? Ele cita aí no capitalismo, e tratar isso de uma forma individual, que a solução seria a gente parar de usar, aí foi uma crítica também que eu trago pro filme, né? Isso também não serve, justamente pelo caso que eu falei da menina, de pessoas que precisam da internet para vender, ou até como a Bia também falou, de se comunicar com pessoas mais distantes. Então eu achei que faltou isso um pouco no filme, explorar mais esse lado. Entendi. Ok. Você focou algumas coisas também interessantes. Falou em desigualdade social, sensacionalismo, focou mais nos malefícios do que nos benefícios. Neemias levantou a mão. Eu estou anotando aqui, para no final vou ver se eu faço um apanhado de algumas coisas que são interessantes, porque nós nos prendemos muito a um olhar que aí vocês vão perceber que, às vezes, nós repetimos conceitos que nos foram inculcados até no processo de formação, percebe? E é nesse sentido que a gente tem que ter um cuidado. Mas eu não vou me aprofundar, não, porque tem os próximos aí, que um monte levantou a mão. Quem foi? Quem é o próximo aí? Eu ia até anotar uma coisa aqui que o Cauã falou, esqueci, ficou só um risco. No caso, eu levantei antes de Neemias, né? Então eu vou dar.
Foi, Fernando oportunidade. levantou antes, foi. Essa semana a gente... Deixa eu só terminar de arrumar aqui. Perfeito. Vai lá. Essa semana a gente fez uma apresentação em Sociologia, a gente falava de Emily Durkheim sobre a influência que a sociedade traz na gente, a influência da sociedade no ser humano. E a gente fez algumas críticas sobre as redes sociais, né, falando que a Beatriz prestou bastante atenção na aula, que as redes sociais ela acabam influenciando a gente a postar tudo o tempo todo. Então, se a gente vai comer uma pizza, se a gente vai sair, se a gente vai viajar, a gente se sente na necessidade de postar aquilo porque todo mundo está fazendo. Então, vai aquele efeito alcateia, que a sociedade nos influencia, né? Não diretamente, mas a gente sente necessidade de estar vivendo aquilo, de também estar engajado, se sentir parte de um grupo, seja um grupo fitness, que é o grupo que vai para a academia e posta, ou um grupo que viaja, enfim, cada um tem necessidade de alguma coisa. O documentário também trouxe uma questão muito importante que eu gosto de ressaltar, que é em relação às fake news, que a gente sabe que acontece em questões difamatórias, pode ser de pessoas, políticos, ou até mesmo manchetes da Choquei para denegrir ou ganhar engajamento, alguma coisa assim. Teve um caso de uma menina, não sei se vocês viram, é até antigo, que ela sofria com depressão e vazou conversas que ela tinha com o Whindersson Nunes. Dizem que ela vazou essas conversas e, devido a essa mentira que espalharam na internet, essa menina veio a cometer suicídio por conta de uma mentira. Tipo assim, não foi ela que vazou as conversas com o Whindersson Nunes, né? Acho que a galera já viu essa matéria, pegou essa matéria, dissimulou, enfim. Então, para você ver o quão nos influencia as redes sociais, que a menina ela não aguentou a pressão de ser xingada, criticada, chamada de biscoiteira pelo pessoal, porque começava com o Whindersson Nunes, etc. E esse documentário traz muito sobre isso, a responsabilidade que a gente tem. Cada comentário que a gente faz, ou cada ataque que a gente faz para alguma pessoa na internet, isso pode influenciar muito na vida dela pro resto da vida. Um exemplo muito prático, eu sou um cara que eu não sou muito de postar foto minha, eu me considero um cara low profile, é um nome que dá para as pessoas que postam um pouco as fotos. Isso se dá porque, quando mais jovem, eu era muito feio, não que melhorou muito, mas quando eu postava uma foto, raramente tinha curtida, raramente tinha like. E como eu era gordinho, sempre era motivo de piada. Então, talvez isso criou um trauma em mim, que até hoje eu sou assim, eu não gosto de postar foto, e tudo bem. Às vezes eu posto foto quando eu saio, etc., mas o jeito que as redes sociais impactam e influenciam na pessoa é provavelmente o resto da vida, sabe? E aí, tipo assim, tem pessoas que fazem isso de business, né? Mostra o seu trabalho, se divulga pela internet, já outras pessoas usam mais para parecer quem elas não são, e por aí vai, né? E o bom do documentário é que ele mostra isso, que tudo é manipulado. Não só você está sendo manipulado pelas redes, mas você também manipula as pessoas ao seu redor para que elas achem que você é algo que você não é. Um exemplo, uso de filtros, edição de imagem, pô, eu já fiz, não vou mentir, mas a gente vê que a gente é influenciado e também influencia o outro, né? E isso é muito importante deixar aberto no que eu reparei no documentário e também olhando pra gente como ser humano. A gente quer parecer algo que não é. Perfeito. Interessante o seu comentário, porque é o seguinte, eu tenho todas as redes, desde que surgiu redes eu tenho. E aí eu fui deixando de postar opiniões, porque sempre que eu falava alguma coisa, o mundo desabava e era aquela coisa. E hoje eu vou muito pouco porque a gente é muito olhado, muito observado. Então, qualquer questão hoje leva a uma polarização, certo? E a depender do lugar que você está representando, a sua representação social, isso tem um custo muito grande. Mas, como eu disse, eu já anotei aqui, Fernando, algumas coisas, né? Você falou da fake news, que é uma coisa que é bom a gente comentar. Eu anotei uma coisa que você não falou, mas Cauã e você também comentaram. Eu botei aqui dependência digital. Tem algumas questões aqui que a gente tem que aprofundar mais. Mas tá legal. Até agora eu estou gostando das falas de vocês. Espero que as ações também sejam da mesma forma.
Quem é o próximo? Sou eu que eu levantei a Neemias? mão. Neemias? Neemias levantou a mão depois. Ah, Robson. Sou eu. É porque Robson não está aqui na tela, né? Não tô aí, não. Eu sou É isso. mesmo. Aí, Robson. Eu tava. Hã? Liga A a gente câmera aí, ouve a pá. A voz. pressão social pra você ligar a câmera, tá vendo aí? A pressão social Não. acontecendo. É, tá pô, eu vendo? tô procurando cadê ele aqui, velho. Não tô- É, pô. Vocês só vão me ver ao vivo. Mas não é. E você está morto, é? Não. Então, é uma das coisas que é interessante, é isso. Eu estava falando hoje com a turma da pós-graduação. Não tem sentido quando você fala modalidades educacional, modalidade à distância e modalidade presencial. É uma coisa mais absurda, porque a presencial em átomos, né? Que a gente fala físico, em átomos. É o que ele disse ali, ao vivo. E a outra é uma presença virtual, em bits. Mas todos são presença. A diferença é que, se tivéssemos lá na sala, Robson não tinha como, mesmo que ele fosse lá para o fundo da sala, ele não teria como se esconder. E aqui, em algumas... Eu trabalhei até com isso, fiz um artigo, porque as pessoas têm tanta dificuldade em abrir o vídeo, né, abrir a câmera. E hoje está melhorando mais. Por exemplo, essa turma de vocês já é menos resistente a isso. Mas, no princípio, e não era só no curso como que vocês fazem, os cursos totalmente à distância também tem essa mesma coisa. E não é só a gente, o mundo inteiro, né, que questiona isso. Mas vamos lá, cadê Robson? Vamos pegar Robson aqui para ele... Eu não vou ficar repetindo o que o pessoal falou, só vou dar um complemento mesmo que eu vi que aconteceu bastante, que eles citaram bastante, que era o conceito de polarização. Que no caso as pessoas elas vão ficar muito divididas em lados opostos. E isso acontece por conta, né, do algoritmo. O algoritmo ele vai trazer assim, coisas que a pessoa Pode falar. coisas que a pessoa. É porque tá ligaram o áudio aí. Coisas que a pessoa acredita que ela gosta, e nisso cria uma bolha. Um exemplo que. Um exemplo não. O que acontece no documentário, lá pro final, acontece muito protesto, e uma que eu vi, que eu tô lembrando agora, que seria contra a vacina. Que a vacina ia causar autismo. Outro protesto também em relação às ideologias políticas. E o que acontece, né, recentemente, que eu tô lembrado aqui também, não sei se posso entrar muito no assunto, mas seria a questão do IP, que um certo grupo, né, acredita que seria perseguição política, que os produtos de limpeza da IP não estariam, né, acarretando, né, no risco lá na contaminação microbiológica. Era só esse conceito mesmo que eu vi bastante, né, principalmente na questão política. Se tudo tem essa questão. Engraçado quando você falou IP, porque a gente tem o IP da máquina, né? Eu falei aqui política com IP, que é todos nós aqui temos, vocês estão acessando aí, tem um IP, que é IP mesmo. Aí agora que eu me toquei, que é o detergente, ele está questionando. Eu tava conversando com o meu colega, eu falei IP, o pessoal, IP, o que é IP? Aí depois eu falei, né, que era o detergente, que era os produtos de limpeza lá. Mas é isso. Tudo tem política, Robson, e tudo tem questões, e tem absurdos, né? Eu não vou nem entrar muito nessa. Eu estou querendo falar curto para ouvir mais vocês, para no final a gente fazer um bate-papo, né? E chegar aqui a algumas questões. Mas vocês, como biólogos aí, os detergentes geralmente ele é feito justamente para eliminar, não é? Micro-organismo, bactéria, limpar, que você lava seu prato, lava seu copo, lava seus negócios. Aí eu vou deixar para vocês pensarem sobre isso. Vamos para o próximo. Pode começar? Pode. Pronto. Eu achei interessante, né, o filme
mostrar aí o quanto a gente é influenciado no dia a dia e nem percebe, e que atrás disso tem pessoas ali que controlam, né, o algoritmo para deixar cada vez mais próximo do nosso gosto, ou então moldar o nosso gosto com base naquilo que a gente curte. Né? E isso é até muito interessante, porque às vezes a gente curte coisas sem nem perceber, às vezes só passou ali e curtiu, e o algoritmo começa a botar aquilo ali na nossa timeline, e a gente muitas vezes fala, pô, por que tá aparecendo isso aqui? Eu nem curti isso aqui, mas muitas vezes a gente curtiu em algum momento, sem nem reparar, sem nem perceber, e ele começou a aparecer de novo ali. Então muitas vezes a gente acha que aquilo ali apareceu do nada, mas não, a gente consumiu aquilo ali em algum momento e apareceu. E também tem a mesma crítica que ele fez aí, acho que foi Cauã fez, e ele só mostrar o lado negativo, né? Não mostrou, ele só mostrou no começo o lado positivo, que ele começou falando lá que aproximou a gente, pais e filhos que quem mora distante, para conversar com a mãe. No começo ele mostra isso. Mas depois só mostra o lado negativo, né? E também ele mostra também a questão da política. Tem até uma parte que aparece Bolsonaro no documentário. E ele mostrando que essa parte da política eu tenho uma crítica para fazer, que eu acho que o algoritmo realmente que faz as pessoas cada vez mais tenderem a defender aquele partido político. O tanto de coisa que aparece ali relacionada ao político tende a pessoa a acreditar mais ali naquilo que ele está vendo e acreditar realmente, fielmente naquilo, né? Em vez da pessoa, tipo, procurar ler sobre política, sobre os teóricos, entende? Sobre tem aquele livro também, né? Maquiavel, o Príncipe, né? Em vez da pessoa procurar ler, a pessoa vai atrás de vídeo de influenciadores de esquerda e de direita, e eles tendem a ditar nosso pensamento político também. É isso. Perfeito. Interessante, muito bom. Uma das questões que acontece muito, Neemias, e que na psicanálise a gente chama de dissonância cognitiva, é essa manipulação das massas, né? E isso não é novo. Desde Marx, que fala da questão da massa de manobra, isso a humanidade sempre fez, sempre faz. E uma das questões que eu sempre estou alertando para vocês é isso. Eu só posso, primeiro, me defender quando eu conheço. Tá? Quem foi? Acho que foi Robson, Fernando, que falou que na aula de sociologia estava falando lá de Emile Durkheim, e tanto ele quanto Bourdieu trabalham muito nessas questões dessas manipulações, né? Bourdieu até mais, que coloca dos aparatos ideológicos, né, que mantém o status quo. Então, a partir daí, as tecnologias, isso que a gente está vivendo, é mais um veículo que expande isso. Mas isso está na sociedade desde muito tempo. E aí você falou também dos algoritmos. Se vocês tiverem lembrado da semana passada, eu falei ainda, na hora que eu estava fazendo a apresentação, falei de datificação das plataformas. Tá? A datificação é justamente isso. Da mesma forma que o algoritmo ele vai identificando o seu hábito, o que você gosta, se você acessa mais esporte, se você gosta disso ou daquilo, quando ele identifica essa sua rotina de acesso, ele oferece. Então, se você é um desportista, ele vai te mostrar mais questões, mais notícias disso. A mesma forma na plataformização da datificação, aonde essas plataformas... Eu mesmo começo agora, segunda-feira, a dar um curso na pós-graduação sobre ambientes virtuais de aprendizagem, que são plataformas. Elas começam a aprender ou a coletar as ações que aqueles professores que estão trabalhando na sua sala, com as suas metodologias, com as suas formas, para incluir isso na plataforma, que é outro risco que a gente corre de sermos apenas moderadores de plataformas, não mais o professor como a gente entende hoje. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Quem mais vai? Quem é o próximo agora? Geisa? É Geisa? Emily. Oi, professor.
Sim. Então fala. Quem é o próximo? Eu vou falar. Então fale. Pronto. Ó, o que eu entendi é, Hum, depois que eu li tudo que foi informado, que não faz mais sentido separar rigidamente a educação presencial da online, pois ambas podem e devem atuar de forma íntegra para potencializar o processo de ensino e aprendizagem. E também, professor, ó, estamos inseridos em uma cultura digital, em que ações como conectar, navegar, pesquisar e compartilhar e colaborar fazem parte do nosso cotidiano, que é algo que a gente usa cotidianamente e diariamente. E também a educação deve unir o presencial e o virtual de maneira equilibrada, aproveitando os benefícios das tecnologias digitais para enriquecer as práticas pedagógicas. Assim, o processo educativo torna-se mais flexível, colaborativo e conectado com a realidade dos estudantes. ok. Terminou? Sim. Oh, pensei que ia falar mais coisa, eu estava até gostando aqui. Mas é isso. Vamos ouvir mais. É perfeito. É o olhar de cada um de nós, né? O que eu estou insistindo bem nisso é assim. Eu preciso entender como é que isso está, como isso me alcança e alcança ao meu redor, ao meu local, né? A partir daí eu posso trabalhar bem essas questões. Mas vamos lá para a gente finalizar com a conversa geral. Quem é o próximo agora? Quer que eu sorteie? Gente, então fácil. Por isso que Geisa falou logo. Emily não vai, não? Ela está ali. Só estou esperando. Sim, gente. Ela só tá botando. Quem é o próximo? Estão me escutando? Eu estou escutando. Direito? Perfeitamente. Então tá, vou falar. Desliga o áudio, Emily. Bom, eu acho interessante a mensagem que o documentário ele passa, que é uma mensagem que muitas séries atuais, filmes, entrevistas, enfim, que estão tentando passar na atualidade, que é uma crítica de como as redes sociais elas nos influenciam totalmente nos nossos comportamentos, a forma de agir, a forma de pensar, até mesmo no meu contexto como professor, de aprender. A gente sabe que o algoritmo ele é utilizado como uma forma de aprender a atenção máxima da gente na rede social, onde ele vai coletar os dados, como o senhor disse, e entregar o conteúdo a partir deles, sendo esses conteúdos diversos, que têm um grande potencial de ser prejudicial. Conteúdos esses que podem conter fake news, manipulação, e conteúdos idealizados de uma realidade que talvez nunca vai existir, corpos efeitos, enfim, que pode acabar, consequentemente, gerando um transtorno no indivíduo. Uma necessidade constante de aprovação, de comparação, e que, por exemplo, no contexto de sala de aula, a gente sabe que isso afeta bastante a forma de aprendizagem daquele indivíduo, de interação com o ambiente escolar, dentro do ambiente escolar. Então, a tecnologia que poderia ser usada como ferramenta de grande potencial benéfico, ela está sendo utilizada como um mecanismo de dependência, que acaba gerando um ciclo. A gente está vivendo aí uma grande onda dentro da sala de aula dos alunos, eles, ao invés de estarem participando junto com o professor, eles saem da aula, muitas vezes, para gravar conteúdos, para postar, para mostrar para o amiguinho que está com umas dancinhas de TikTok, ou enfim, ou até mesmo na sala de aula, deixa o professor falando sozinho, enquanto está rolando as redes sociais. Então, a gente vê que como elas acabam sendo bastante prejudiciais. Uma série também que fala muito disso, de como as redes sociais elas acabam influenciando no nosso dia a dia, fora do contexto de escola agora, é a série Black Mirror, se eu não me engano. Que eu não terminei de ver, ou na verdade foi bem breve, eu só vi mesmo por contexto de base de argumentação para o Enem.
mas achei bem interessante a abordagem que ele traz. E a nossa realidade não está tão longe dela, do que acontece na série, hoje em dia. Ok? Perfeito. Então, vamos ver. Uma das coisas que você falou aí, na sala, você falou, ó, os alunos estão na sala de aula, o professor está lá, mas ele está no celular olhando outra coisa. Alguma coisa está errada e não é o estudante, e também talvez nem o professor, mas é como utilizar isso. É uma das primeiras salas, acho que foi Júlia ou Ana Beatriz que falou, do letramento digital e tal. Como usar isso pedagogicamente, trabalhar essas questões pedagogicamente, que se só for o entretenimento, leva a isso. E outra coisa que você falou, e já os colegas também já falaram, é recorrente, fake news. Aí, quando você falando aqui, eu lembrei. Por que é que nós estamos falando tanto nisso agora? De uns anos, dos últimos anos para cá. Vocês já ouviram falar em boato? O Robson apareceu ali, ó. Botou um fundo, um mar e uma vaca, sei lá, um negócio ali atrás. Mas, Foi a pressão social dos povos. Eu coloquei. não, mas foi bom para aparecer, para a gente saber que você não é um avatar, um espírito que estava ali, era só a voz falando para você. Mas veja bem, boato. Você já conhece essa palavra? Significa o quê? Fernando ia falar, estava ali. Dizem, né? É um boato, dizem. Como que é? Reza a lenda. Uma suposição sobre algo. Pois é. Um boato, sempre essa palavra, desde de lá do Império, as pessoas falam isso. O boato era o quê? Uma notícia que não tem como se confirmar ser verdadeiro ou não. Mas aí nós colocamos fake news, parece que o mundo vai acabar com as fake news. Mas isso desde o Império, desde que o mundo é mundo, existe um boato. Não é? Porque agora só nos preocupando em falar, ainda pega fake news, que é em inglês, que é notícia falsa, em português. Por que não falamos notícia falsa, fake news? Porque as mídias, as redes falam isso e todo mundo fala isso. E nós, feitos papagaios, vamos repetindo sem avaliar. Fofoca, já ouviram falar dessa palavra? E o que significa? Espalhar notícias distorcidas. Pois, uma fofoca pode ser uma fake news? Uma Com notícia toda falsa? certeza. Pois é. Percebe como a palavra, criaram esse termo em inglês, as redes colocam em massa na cabeça da gente, e parece que a gente está ouvindo uma coisa nova e que é uma consequência das redes sociais, que inventou isso de uma forma tão deletéria, tão ruim, sendo que a gente nasceu ouvindo, tem boato, foi um boato, foi uma fofoca, não é? Sempre existiu. Porque nós ficamos tão presos ao que a mídia nos traz. Nós estamos sendo novamente manipulados. Ninguém fala, o pessoal fez um boato lá na sala de aula, ou fulana fez uma fofoca, mas fez uma fake news. Né? Aí começa a ter essas questões. Mas vamos deixar mais para frente. Agora, quem é que vai ser a próxima? Só porque eu queria comentar. Tragou a minha vaga. Sim. Guarda aí para mais tarde, para a gente ouvir todos, não é? Aí agora, mais tarde, a gente vai fazendo os comentários em cima do outro. Quem é o próximo? Gente, que loucura essa. Eu vou sortear aqui. Que aí fica mais fácil. É só pegar e falar, o microfone está na mão, abrir e acabou. Eu vou, professor. Boa noite, gente. Bom, quem é que vai? Mônica? Isso. Então vá, Mônica. Bom, ao assistir, né, o documentário de Lima das Redes, a gente vê o quanto a gente está na realidade, né? Na verdade, porque também é um documentário bem... Como é que diz? Bem novo, né? Bem da atualidade. E a gente vê
o quanto isso acontece nas nossas vidas. Quantas vezes a gente pega o celular, vai entrar em um aplicativo para fazer algo e do nada, quando a gente vê, já tem horas e horas lá assistindo algo que era só para dar uma olhadinha em alguma coisa. Quantas vezes também a gente vai, pesquisa uma coisa e quando você entra nos aplicativos, tá tudo só falando daquilo que você pesquisou o tempo todo. Aí quanto mais a gente curte, quanto mais a gente vai assistindo, só vai aumentando. E acho que foi Fernando, se eu não tiver enganada, que comentou que as pessoas hoje em tudo que fazem posta. E o que mais a gente vê na UFRB, né, ao chegar na UFRB, nesse lugar onde o povo faz caminhada, é isso. Você olha 10 pessoas, gente, todo mundo tá com o celular na mão, filmando que tá caminhando para postar. Parece que o povo faz as coisas hoje para postar, e não no caso da caminhada, não por saúde, né? E sim para mídia. Tudo que é feito hoje é em relação a postar depois. Basicamente é isso. Os meus colegas já falaram praticamente quase tudo. Perfeito. Então vamos lá. Interessante que você fala aí, citou esse pessoal andando. Eu sempre vejo ali aquele pessoal andando. Só em olhar já fico com preguiça. Eu fico cansado só de ver o pessoal andar. Mas a que ponto postar isso é ruim? Não é? Tem que pensar, porque a gente também fica, tá ali até para dar o ânimo, a motivação para estar caminhando, ele posta para os grupos, ou tal, pode trazer outras pessoas que não estejam motivadas para caminhar também, fazer a sua parte de exercício. Então, nem tudo, não podemos levar tudo para um lado negativo, tem ruim. O excesso é que vai lhe prejudicar. Isso vale para todas as coisas. Né? Então, e nós falamos isso justamente porque é repetido várias vezes para a gente que isso é uma coisa que está causando algum mal. E não paramos para ponderar sobre uma coisa e outra. Vamos ver, então, o próximo. Eu. Quem é que vai agora? Emily. Emily. Dá para escutar? Tá, todo mundo escutando. Todo mundo já falou, né, o que eu queria falar, mas eu só vou dar um adendinho, mais da visão pessoal minha, de que eu já vivi por conta do excesso de tempo de tela. Que esse documentário eu já assisti ele 2 vezes no ensino médio para fazer uma prova. E eu gostei que o senhor trouxe ele agora, porque eu tinha esquecido da existência dele. Ele é muito importante para a gente entender sobre o poder que as indústrias têm sobre nós. E esses impactos das redes sociais, eles batem muito na tecla ali da saúde mental. Eu, na pandemia, eu tinha muita baixa autoestima, né? Você fala assim? Porque eu entrava nas redes sociais e tinha lá no Instagram vidas perfeitas, corpos perfeitos. Tinha uma menina mesmo que eu costumava seguir e eu tive que parar porque não estava fazendo bem para mim. Mas isso aí foi na pandemia que eu ficava me comparando com a vida perfeita dela, com o corpo perfeito dela, porque era aquilo que ela queria transmitir. E eu besta na época, ficava consumindo aquilo 24 horas por dia e eu queria ser ela, vamos por assim. E era muito, muito triste, muito, muito, muito triste. Eu pegava o celular para estudar. Aí, daqui a pouco eu já estava consumindo o conteúdo dela, me comparando a vida dela, sendo que era uma vida totalmente, tipo assim, photoshopada. Porque ela não era assim, né? Então, as redes sociais, as pessoas usam para mostrar uma realidade que não é a sua. E muitas vezes as pessoas que era como eu, antigamente, acham que aquilo ali, poxa, é muito alcançável, uma coisa que está na realidade, mas não está. E eu queria, né? Mas já passei pelo processo, já estou bem agora. Agora as redes sociais não tomam conta de mim, só o algoritmo às vezes, porque é engraçado o algoritmo, porque eu acho muito estranho, né? Porque eu tô aqui eu assisti uma série na TV um dia desse. Foi que série, gente?
Você, série Você, da Netflix. Daí eu assisti na TV. Só que quando eu fui pegar meu celular, começou a aparecer coisa sobre essa série. Aí eu fiquei assim, gente, eu não digitei nada sobre essa série no meu celular. Mas depois eu fui ver que era o mesmo e-mail que estava na TV, estava no meu celular. Então o algoritmo entendeu que eu estava amando aquela série e só colocou várias coisas daquela série. Então eu tenho um pouco de medo do algoritmo. Não sei se alguém tem, compartilha desse medo comigo, porque eu acho que o Google está me vigiando, eu tenho certeza que está me vigiando. Ele escuta, não, eu assisti na TV e tava no celular já. Achei bem estranho. E é isso que eu queria relatar. Ótimo. É Smart TV, né? Então você estava acessando pela rede, pela internet, que vem essas Smart TV, eu mesmo tenho aqui. E aí, como quero mesmo e-mail. eles sabem. Realmente tem algumas questões disso. É bom, o seu depoimento é legal, porque quando a pessoa vivencia, reconhece aquilo e sai dessa bolha, né? Que você vai... Alguém, acho que foi Kaique que falou que você fica clicando, ou foi Kaique ou Mônica? Que aí você vai dar uma olhadinha e daqui a pouco você percebeu, tá meia hora, tá 2 horas ali, olhando e clicando, indo para outros lugares. Os aplicativos têm essa intencionalidade. Quanto mais tempo ele lhe prende ali, é o que interessa para eles. E esses algoritmos que vocês estão falando também têm uma intencionalidade, né? Tanto que antigamente a propaganda se fazia do produto. Então, se a pessoa queria vender a TV ou vender o detergente, ele só bastava fazer o comercial do seu produto. O que é que as redes, o que é que a Meta faz, o que é que as outras grandes Big Techs, Google, fazem? Quando ele tem todo esse acesso aos seus dados, aos seus hábitos e às suas vidas, eles vendem esse produto que somos nós. Então, se um grupo que gosta de esporte, as empresas que fabricam materiais de esporte vão pagar a Meta para impulsionar os seus produtos para esse grupo que tem essa potencialidade de comprar. Ninguém vai oferecer um produto de esporte para quem não gosta de esporte, ou outra coisa qualquer. Peguei aqui só como um exemplo. Então, essa é a nova relação que nós estamos vivendo nesse mundo novo, né? Olha lá, a Neemias mesmo está ali no WhatsApp. Quem é o próximo agora? Tá vendo como peguei no flagra. Ô, professor. Não, eu tô prestando atenção em tudo aqui. Eu sei. Eu estou aqui também cheio de coisa. Isso não, tá vendo como é uma coisa interessante. Pelo fato de ele estar olhando ali, não quer dizer que ele esteja desatento ou não ligando para cá. É porque esse momento da humanidade, não somos mais lineares, né? Somos multimodais, hiperconectados. E isso vai fazendo com que você faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse é um dos grandes desafios para nós, principalmente na educação. Quem foi que levantou a mão aí? O professor, e falando nisso, eu até lembrei que no filme, no documentário, ele fala que a gente que é tratado como usuário, assim como quem usa drogas. Nada contra quem usa droga, muito pelo contrário, eu sou a favor da regulamentação das drogas, assim como a regulamentação das redes sociais. Se a gente é tratado como um usuário nos dois, por que não ter a regulamentação também nessa questão? Sim, interessante. É uma das coisas que eu falei para você da dependência digital, o adicto digital. Esse é um dos grandes problemas. Emily fez o relato ali das suas vivências, sua experiência de uma forma, mas isso também vai criando a dependência, certo? Existem hoje retiros com pessoas até jovens, né? Que retira todo os seus celulares e tal, e vai para um lugar onde eles não têm mais acesso para curar dessa dependência. Né? Mas isso faz parte dessa nova
como nós estamos num ponto de virada, né, uma quarta revolução. Tivemos a primeira, a agrícola, depois tivemos a industrial, depois a tecnológica, mas estamos já saindo daquela tecnológica que poderia se chamar de ferramenta, que acho que foi... Quem foi que Júlia, me parece que falou de ferramentas, eu até anotei aqui para falar depois. Estamos partindo para um outro lugar. E aí é diferente. Mas quem foi que levantou a mão e quem vai falar agora? Quem é o próximo? Professor, Diga. aqui é a Nayane. Eu tô falando pelo microfone de Emily porque a minha internet tá ruim. Eu tô na sala, só que eu não tô conseguindo nem abrir a câmera e nem ligar o microfone. Beleza. No caso, eu vou apresentar pelo de Emily. Isso. Pode ser? Pode. Tudo pode. Como todo mundo já falou basicamente quase tudo sobre o documentário, né? Eu só queria fazer uma complementação, que é na época da pandemia, né? Houve as aulas online e antigamente eu não usava óculos. Eu passei a usar óculos por conta do meu tempo de tela, né? No celular. E é tanto que hoje em dia a minha visão ela é muito... Como é que eu posso dizer? Debilitada? É um pouco debilitada, né? Principalmente no uso do celular, por conta do brilho. E também eu queria dizer que é uma outra complementação sobre o documentário, que é a questão de que a gente, quando o algoritmo, né, ele vai monitorar a gente de qualquer forma. E quando se a gente não parar para pensar, né, se a gente parar para observar, no caso, a gente não é o cliente, a gente está sendo o produto dos anunciantes. Então, a gente não está ali como se fôssemos comprar algo, a gente está sendo vendido, a nossa presença ali, curtida, visualização, está sendo vendido. Então, é uma observação que a gente deve fazer, né? Quando a gente parar para observar isso. Pode fechar. Perfeito, tranquilo. Ela disse que já falou quase tudo, mas não. A gente tem muita coisa sem falar ainda. É porque é muito complexo. Eu estou até cansado aqui também, que hoje o dia inteiro de tela. Aí Nayane falou aí da visão, né? Eu passo a ver 8 horas. Estou desde manhã, estou cansado mesmo. E depois que terminar aqui, ainda vou terminar, que eu tenho um projeto e um ambiente para fazer o design instrucional. E eu estou com prazo esgotado. Mas eu usava óculos e hoje eu estou aqui, estou sem óculos e tal, estou vendo até o meu óculos de perto, eu vejo aqui melhor sem óculos hoje. Dizer, velho, 62 anos, vi 8 horas por dia em tela, claro que aquela luz azul da tela, eu durmo com esse negócio ligado. E eu só durmo se não estiver desligado, eu não durmo, para vocês terem uma ideia. E a minha visão era para estar todo mundo da minha idade está com o óculos para ver de perto. Eu enxergo muito bem de perto, eu enxergo muito bem de longe. Tal. Então, cada caso um caso. Se formos generalizar, claro que temos que ter um cuidado. Essa minha máquina hoje tem aquela proteção contra retina, né? E tudo isso ajuda, porque se eu ficar direto sofrendo a incidência dessas luminosidades, certamente vai prejudicar. Mas não é só isso, é um conjunto de coisas que vai causar algum mal. Né? Por isso que a gente tem que ter um cuidado. Meu sobrinho mais novo, ele já usa óculos desde 2 anos. O outro irmão dele, mais velho, nunca usou. E assim vai a vida. Quem é o próximo agora? Deixa eu terminar os que não falaram para a gente abrir aí para a discussão geral, para a gente pensar sobre isso. Quem é o próximo?
Sim, eu tô vendo, tu tá igual a Emily, colocando aí. Por que não abre o microfone e fala, sou eu? Fala. Não é? Ficou Jamile igual vai, a se, Emily, de minha Jamile onda. vai, se, Jamile vai se apresentar aí, professor. Boa noite. Roberto? Tá, toma aqui o fone que eu não quero ouvir. Quem é que vai falar? Jamile que vai falar, vai se apresentar aí. Ah, sim. Boa noite, professor. Boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o documentário. E cadê Jamile? Não precisa me ver. Aí, Ele mostra um pouquinho, né, a realidade que muitas vezes a gente ignora no dia a dia. Eu achei interessante como as redes, elas conseguem influenciar nossos pensamentos, emoções e comportamentos sem que a gente perceba. E o que chama atenção também é a forma como os aplicativos, eles são feitos para prender nossa atenção ao máximo possível, causando dependência e até mesmo problemas emocionais em algumas pessoas. Finalizou? Pronto. Finalizei. Tranquilo. Tem tudo isso mesmo. Mas não é só isso. Não era só isso, tá bem feito. Deixa eu só fechar o dano ali. Tá ok. E agora quem é o próximo? Jamile, depois de Jamile, quem é? Vai sortear? Deixa eu sortear aqui. Kaique já foi. Larissa já foi. Robson já foi. Fernando também. Júlia. Vê se quem tá faltando. Larissa também. 2. Vou só dar Larissa de novo. Eu vou botar aqui para não, já sorteado, não participar. Usuários, incluir se você. Não incluir. Por isso que ele tá ali. Pronto. Nayane foi agora, né? Mônica também. Vamos ver se falta mais alguém. Não. Nemias também já foi. Geisa já foi. Olha, tudo legal. Emily também. Quem é que falta agora? Jailton. Pronto. Jailton não foi, não. Sim, cadê, Jailton? Eu não tô ouvindo nada. Será que ele tá mudo? Tá. Alguém tá ouvindo o Jailton aí? Tava mudo. Ah, sim. Pensei que eu tinha perdido a audição. Acontece, né? Vamos ver, né? E aí comentar a respeito do filme, né? Do que comentar, na verdade. Acho que todo mundo já falou o que tinha para falar a respeito das redes sociais. E aí eu fico naquela minha ideia de uma vivência que eu tive esses dias, né? De algumas datas comemorativas que são expostas à imagem de algumas pessoas, são expostas a algumas mensagens. E aí, esses dias, a minha amada mãe fez aniversário. Eu fiquei com um conflito comigo mesmo, né? Tentando não cair nessa onda do algoritmo, das redes sociais, de postar, de botar foto. Eu fiquei numa guerra interna e externa ao mesmo tempo, porque eu não queria postar foto da minha mãe e desejando um feliz aniversário para ela, né? Além de eu ter feito, infelizmente. Mas em seguida eu deixei uma carta para ela, né? Uma cartinha e tal, e com a jabuticaba, e fazendo algumas declarações para minha mãe. Só que aí, de imediato, minha mãe começou a fazer repostagem de pessoas que há tanto tempo a gente já falou com ela, mas naquele dia obrigou ou foi obrigada a postar as felicitações. E o que é que tem a ver com tudo isso? É o ponto que nós estamos presos nisso aqui, né? Não temos para onde fugir mais, infelizmente, não temos para onde fugir. O que nos resta é nos adaptarmos, né? E para isso o ser humano é uma das raças que tem essa feroz, né, de se adaptar em qualquer
qualquer ambiente ou em qualquer situação. E as redes sociais, ela vem com esse aspecto, então, com esse aspecto do que é comentado, já foi comentado pelos meus colegas, às vezes concordarmos e não concordarmos com as redes sociais, às vezes nos rendermos às redes sociais, às vezes não nos rendermos às redes sociais. Eu tenho muito de ir para alguns lugares e não levar celular, eu tenho essa prática de escolher lugares para levar o celular. Alguns rolês que eu vou, não levo o celular, e outros rolês eu sou obrigado a levar o celular. E dá a entender que o filme mostra essa clareza, né? As fake news, a vida presa a um cubo digital, e a real que não temos para onde fugir. O que nos resta mesmo é nos adaptarmos, e eu sou meio que arcaico, né? Acho que eu nasci no ano errado, isso lá dos anos 80, 70, né? Acho que por conta de eu viver muito com meu avô, né? E aí eu tive muito contato com a natureza, muito contato com o quintal, né? As crianças hoje não têm mais esse contato, e aí o algoritmo obriga as crianças hoje com 5 anos já estar em frente a uma tela, né? Os pais, eles se acarretaram tanto, e há pouco tempo eu vi uma história que um senhor me disse, né? Que quando surge a escada rolante, os metrôs em São Paulo, né? É aquela festa. Porém, eles não percebiam que a ideia daquele metrô e a ideia da escada rolante é as pessoas terem menos tempo, né? Que você vai subir a escada, você está ali num degrau por degrau, né? Até mesmo chega a ter aquela atitude como reflexão a cada degrau que você sobe. Porém, surge as escadas rolantes, surge o metrô para acelerar a vida, né? Então, as redes sociais, se nós não percebermos, ela veio primeiro para acelerar algumas coisas nas nossas vidas, né? Se você quiser informação que você encontraria no livro, né? Levaria mais tempo para você ler, para você trazer um objetivo, até uma conclusão, até uma crítica ao assunto. Hoje você vai no Google, o chat GPT, ou a inteligência artificial, dá de forma e de bandeja em nossas mãos. Eu acho que a gente precisa mesmo, nós como os futuros professores, é somente ter o cuidado, né, até onde nós iremos apresentar a tecnologia com nossos alunos, até que ponto iremos mostrar o uso ou no uso, né? Aí eu teve na segunda aula conosco, né, que o senhor falou em respeito e foi até a Clarice que fez esse comentário, de não entender meio que porque os governos tirou o celular, né, e aí deu a ideia de trazer tablets para os alunos, né? Ele tira o celular do aluno, proíbe celular, mas aí ele doa tablets, e aí eu fico naquele trânsito, né, na minha mente, porque isso, porque aquilo, porque a intenção do algoritmo mesmo é nos dominar, né? É fazer que nós nos tornemos escravos, é fazer que nós sejamos dependentes cada vez mais de postar, de mostrar vida, de viver uma vida que não é real, né? Alguns, infelizmente, a nossa amiga aí me fala muito disso, né? De alguns atores, algumas pessoas vivem uma vida que não é real, né? Transmite aquela vida que não é a vida que ela vive realmente, e precisamos ter esse cuidado. Acho que a gente temos a maturidade suficiente para distinguir, né, e ter essa visão crítica. Eu não sigo, se você perguntar aí algum influencer digital, não sei nem um termo, esses caras que fazem vídeo, eu não sigo esses caras, eu não tenho por que seguir, porque eu sei que a real vida deles, o real pensamento, a real filosofia de vida deles provavelmente não seja aquela, né? Eu tenho muito medo de pessoas que vivem todos os dias postando, né? Aparece vivendo a vida boa, a vida de status, vida disso, vida daquilo. Eu fico perguntando, será que essa pessoa não tem dificuldade? Será que essa pessoa não passa por provações ou por privações? Será que não tem dificuldade financeira? Será que eu nasci na bolha errada? Será que a minha bolha que nasci é só bolha de miséria? Porque eu não consigo olhar para o mesmo sol, né, que brilha para todos e ter a visão que esse tem. Aí vai muito aquela ideia de estarmos presos em bolhas, né? E aí a rede social ela faz isso e precisamos furar essas bolhas, né? Eu estava até comentando com os amigos Fernando e Neemias, né? E o trabalho que a gente apresenta, dizia para eles que a rede social ela criou essa barreira entre o contato físico, né, em você conversar com as pessoas, né? Antes que eu falo, há uns 10, 15 anos atrás, se tinha ainda os casais em praças conversando, né? O rapaz ainda paquerava, ainda levava 2, 3 meses para ganhar um beijo, levava um bombom. Hoje não tem mais isso. Hoje
eu não quero aqui, né, falar, magoar qualquer menina, mas hoje não precisa hoje. Hoje as meninas vão primeiramente, vão no Instagram, ver se tem seguidor, ver qual é o perfil, o que se veste, como se comporta, os ambientes que ele presencia. Antigamente não tinha isso. Antigamente marcava, né, por meio de cartas, e aí se encontravam nas praças, e aí levava 2, 3 meses para o rapazinho ganhar um beijo, e se fosse mão vazia, não ganhava mesmo. Mas aí a tecnologia vem com a ideia das redes sociais, WhatsApp, Instagram, hoje tem a facilidade de você conversar, você encontrar alguém, né? E aí tudo isso, né? O filme traz essa crítica e traz essa visão do que eu já tenho, né? Eu tenho como disse a amiga, eu tenho medo do algoritmo, eu tenho muito medo dele, eu tenho muito medo dele, porque eu tento o máximo fugir daquilo que essa bolha tenta me colocar, daquilo que essa bolha tenta, desse status social que essa bolha tenta trazer para a minha vida, né? O tanto que eu puder fazer com que pessoas, ou fazer com que jovens, né, eu penso muito nisso, e crianças fujam disso, desse algoritmo, dessa bolha, chega a ser miserável, porque ela priva alguns momentos, né, ela tira alguns momentos, tira algumas sensações. Acho que se tem muito hoje depressão, opressão, porque infelizmente as redes sociais, ela meio que afastando as pessoas, diminuiu-se o contato, né? Que é aquilo que o ser humano, a ligação química em que se diz, em contato do homem, o homem com o homem com a mulher, e ter essa proximidade. Às vezes faz muito com essa ideia de não colocamos em uma bolha e cada um vive o seu mundo. Se você vive da forma que eu penso que você vive, você se encaixa no meu mundo digital, na minha bolha tecnológica, sei lá como se queira chamar, e aí eu novamente tenho medo desse algoritmo. Eu busco o máximo fugir desse algoritmo. Eu posto algumas coisas, eu faço alguns vídeos, né? Eu divulgo algumas situações justamente pelo que eu pretendo fazer da minha vida futura, né? Como profissional, vistorias técnicas, eu tenho que fazer, infelizmente, mas o mínimo que eu puder fazer da minha vida pessoal, postar em rede social, divulgar, compartilhar, né, trazer a público, eu acho que eu tenho na minha mente que eu poderei viver o mínimo daquilo que o mundo tem, né, a natureza, a paz, né, eu acho que eu busco muito isso, e esse filme traz essa crítica, né, o quanto nós estamos em direção a sermos escravos, né, estamos em direção a viver essa escravidão. Isso me preocupa, né, não sei de que forma me preocupa, mas me preocupa bastante, porque se há realmente essa ideia desse apocalipse das máquinas, acho que a gente está bem próximo, acho que a próxima porta é esse apocalipse aí. E o que será de nós que estamos adquirindo informações? Eu fico perguntando às pessoas que não têm informação. Eu assisti esses dias um vídeo de um rapaz que, logo quando a netinha dele ganha um celular, ela vai gravar a plantação de milho, e esse rapaz ele faz reclamação: não filma não liga isso não, porque senão vai queimar a nossa plantação, né? E aí nós que somos estudantes, né, somos discentes e futuros docentes, nós estamos aqui tentando conhecer, às vezes aprendendo, eu mesmo estou aprendendo muito, né, e conhecendo bastante, mas as pessoas que não têm essa informação, que estão em outros lugares, né, essas pessoas, como é que vão chegar para essas pessoas? E aí eu fico muito nessa vibe do filme, né? Essa foi a minha colaboração, né, em respeito ao que eu penso, na verdade não é o que eu penso, é o que eu pude identificar no filme, né? Um alerta meio que invisível, né? Um alerta meio que invisível, mas que está nos alertando que algo está prestes a acontecer, e nós estamos dentro desse algo acontecer. A gente se vê muito, né, quando se faz fake news. Eu desde o tempo da pandemia, né, eu criei uma doença, acho que isso é uma doença para a nossa geração. Eu criei uma doença de não assistir televisão. E se você me perguntar, na minha casa, onde eu moro, não tem televisão, eu optei por não ter televisão. Eu não tenho necessidade mais. Eu tenho 2 armas, na verdade eu tenho 3 armas, tenho 2 notebooks e um celular, acho que as informações estão ali dentro, então eu opto muito por livros, né? Acho que o meu tempo, o meu hobby é ler livros, e aí, professor, temos que ter esse cuidado, né? Temos que ter cuidado até onde nós iremos, ou onde nós vamos acabar, né? Onde nós vamos acabar com isso tudo. E essa foi a minha contribuição. Espero ter, né, não agradado, né, e não também desagradado a todos, mas o que eu pude compreender é isso: nós estamos em uma bolha, precisamos furar essa bolha, precisamos ter
ter mais contato com outras pessoas, né? Eu fico muito agraciado quando eu vejo Emily, né? As meninas conversando ali, brincando, sorrindo, dando risada. Isso me alegra porque eu vejo que ainda esses grupos ainda que se conectam, trocam ideias, conversam, né? Adquirem conhecimento. Eu fico preocupado quando eu vejo alguém afastado ali naquela vibe de celular. Eu fico preocupado, eu fico tentando, né, fazer a minha psicanálise, né? Eu fico tentando ler aquela pessoa. Eu acho que acho que se isso for uma doença, acho que eu estou doente, preciso de um médico. Mas essas são minhas contribuições. Espero ter colaborado. Rapidão. Ei, Jair, tu mandava carta, era? Sim. É verdade, da época da carta, homem? Não, eu dou carta. Eu aprendi que minha mãe tem muita carta guardada. guardada. Tu dá carta. Eu dou carta pra minha mãe, eu ia só pra minha mãe. Acho bonito que dá carta. Eu pensei que tu também era da época da carta. Sou da época da carta. Não o meu corpo físico, mas a minha mente, o meu intelecto é tanto que alguns grupos não consigo me encaixar, né? Não é porque questão da bolha, né? Que eu plantei uma bolha aqui, o meu verbal, né? O meu, não é que nem intelecto, eu não sou tão inteligente assim, mas o meu direcionamento, a bússola que eu tenho é que o ser humano ele não é uma máquina. O ser humano não é uma máquina de trabalho, não. O ser humano é uma máquina de ideias. Acho que quanto mais contato com você tem com o próximo, acho que você aprende. Vai muito disso, né? Acho que nossas gerações, principalmente os escravos, né, falam muito da minha raça, da minha cor, eles conseguiram ocupar alguns lugares porque lutaram, mas lutaram como? Foi uma luta de armas? Não, foi luta de ideias. Eu conheço o caminho é esse, o caminho para fugir é esse, o caminho para conquistar Agora, o assim, aproveitando que tu falou nisso, eu só tenho uma visão que a gente vive em constante evolução. E a tecnologia, ela não veio para retardar a nossa sociedade, muito pelo contrário, veio para avançar de diversas formas. Tu aí falou agora sobre a luta dos negros, a conquista, graças a Deus foi a visibilidade de alguns. E eu acredito que hoje em dia a gente consegue conquistar mais espaço na sociedade graças à visibilidade que a gente consegue através das redes sociais, que tem se tornado uma grande fonte de conhecimento, de informação, de disseminação de ideias. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem usar ela da mesma forma que outras usam para poder causar evolução de ideias e tudo mais, como você está dizendo aí. Mas a maior parte das coisas que a gente tem hoje em dia, desses avanços, não é devido como é que fala? Só as ideias das cartas, de algo mais verbal, algo um pouco mais de contato humano a humano. Acho que a tecnologia ela também veio para isso. Mas deixa o professor terminar de falar, porque eu tenho algo para falar sobre o que o João falou. Perfeito. Eu acho que todos que estão aqui já falaram, né? Deixa eu falar, então. O último foi... Eu nem terminei de falar, a Lara já me cortou, mas tudo bem. Eu tenho algumas coisas para perguntar, Jair. Diga-me. Qual é a diferença da mensagem por carta ou a mensagem virtual por redes sociais? Qual é a diferença? Rapaz, para mim, acho que na carta acho que eu consigo ser mais sentimental. Na verdade, porque eu gosto muito dessa arte de escrever, né? Eu tive muito satisfação de escrever. Eu também gosto de escrever. Sou acadêmico, sou da Academia de Letras, né? Gosto do livro físico. Aqui na biblioteca aqui tem 5.000 exemplares. Já vi. Eu tenho 250, não tinha nem 10%. Eu sou da época que você falou aí. Deixa eu só pegar aqui um minuto. Ele é da época das cartas, Jailton. Ele dava... Eu também dou cartas, Eu já falei. O meu corpo não. Não, eu só parei aqui para... Jailton, Larissa quer receber uma carta sua, mas não está sabendo pedir. Vou mandar uma carta para ela. Manda aí, professor. As conversas de Fernando. Pronto. Então é o seguinte. Eu não sou apenas dessa época de carta, como eu tenho os Correios, eu tenho um selo com a minha foto, meu nome, que os Correios presenteou pelos 30 anos de magistério. Que hoje os colecionadores, os filatelistas, vocês sabem o que são, né? Não sabe o que é um filatelista? É quem coleciona selos. E os selos têm um valor, né? Como colecionadores. Eu tenho um ex-aluno, foi o meu aluno, há 30 anos atrás, nesse magistério, no curso de magistério. Ele pediu eu dei de presente a várias pessoas.
Então, não sou só do tempo de escrever. Tanto é que os próprios Correios fizeram isso. Também eu não tenho essa nostalgia desse tempo que passou, como o Jailton faz. Eu vivenciei esse tempo todo que ele falou. Década de 60 eu já era nascido, 70 eu vivi a década de 70 toda, com todas essas questões que ele fala aí, e estou aqui dentro das tecnologias. E com vocês, e tudo isso que passou, por exemplo, quer ver uma coisa? Ele falou de armas aí umas 3 vezes, usando como uma analogia para o celular que ele tem e tal, não foi? Hoje, minhas irmãs, os filhos dela, pequeno, eu não consigo, porque elas não querem que dê armas, essas arminhas de brinquedo que os meninos querem, né? Aí elas ficam nessa paranoia. Aí quando a gente vai para comprar, eu saio com eles querem, compra, eu falo, mas tua mãe vai ficar... O que é que vocês acham disso? Mas aí a pergunta seria a seguinte, mas ele tem um celular? Não, falando de criança aqui, para a gente pegar, aproveitando a sua analogia, eu vou chegar nessa parte do celular. Mas a arma... Não, entenda o que eu quero assim, dizer. Assim, no meu ponto de vista, não adianta ela proibir ele de não ter uma arma de brinquedo, sendo que a influência que ele vai ter, tendo o celular na mão, vendo o vídeo... É isso. Aí vai estar mostrando para ele. Exato. Mas eu não quero nem chegar nesse ponto agora. Como ele falou aí... Vários cuidados. Como ele falou aí, por exemplo, eu pegar a minha experiência. Eu, com 5 anos de idade, eu ganhava, não sei nem se vocês já viram, são os revólveres, igualzinho ao revólver, porque tinha muito filme de faroeste naquela época. E tinha espoleta. Aí a gente pegava o cachorro aqui, atirava, e ficávamos brincando na rua, no quintal, saía. Eu tinha umas armas que a gente ia caçar. Eu, com 10 anos, ia na feira, comprava chumbinho para botar naquelas espingardas. Eu fazia. Eu tenho até hoje aqui, eu tenho armas aqui. E tenho armas de 300 anos atrás da minha família, que está ali na estante. Quer dizer, eu cresci com isso, nunca matei ninguém, nunca atirei em ninguém, nunca fui violento. Isso não me causou esse problema. E por que essa geração de agora tem todo esse medo? Por conta dessa manipulação de quem está em cima, fazendo da gente bonecos de marionete. Aí você falou do celular. Eu tenho aqui, eu uso... Vou pegar aqui mais 2. Aqui, meus celulares. Tem 4 aqui. Fora mais duas telas que estão aqui. Se eu sair com vocês, vamos marcar um encontro, vamos comer uma pizza e bater um papo. Você não vai me ver pegando o celular, como o Neemias está ali, tal, porque eu saí com o grupo e estou com o grupo conversando. Então, se eu quisesse ficar olhando o celular, eu estaria em casa. Aí eu levo o celular por quê? Porque pode ter algum contato, alguma necessidade, alguma emergência e você tá. Então, isso é questão de educação básica. Eu não vou pegar com um grupo de amigos, sair para bater um papo, comer uma pizza, tomar um vinho, uma coisa, e tá lá na mesa, enquanto ele tá lá falando, eu tô aqui no celular, digitando e conversando com alguém. Não faz sentido. Percebe? Isso não é a questão, aí já não é a questão da tecnologia, é a questão de educação, de respeito ao outro. Então, se eu estou com você, estou falando com você, a gente vai bater um papo, eu vou ficar aqui conversando pelas redes sociais, ou no WhatsApp, ou no Telegram. Percebe a diferença? Isso não é, aí já não é a tecnologia, é falta de educação, falta de respeito. E isso é que é o básico. A gente não pode confundir, não é a tecnologia que nos molda. O que nos molda é a nossa formação. Você falou do livro físico, eu tenho vários livros físicos e gosto e tal.
Mas também eu tenho uma biblioteca digital com milhares de exemplares. E leio nos dois. Outra coisa que você falou que foi interessante. Falou que Jailton é nostálgico, né? Aí falou daqueles tempos e tal. Aí eu fico observando o seguinte. Hoje nós temos tanta facilidade com a informação e com tudo, mas não temos nenhuma produção significativa, importante agora, tanto na literatura quanto na ciência. O Fernando falou ali de Durkheim, né? Emily. Ele falou Bourdieu. É 200 anos atrás. Que é a obra que você está estudando hoje para entender o hoje. Se você pegar Kant, quem falou aí alguém falou aí do Príncipe, de Maquiavel, mais velho ainda do que tal. E vocês estão citando com toda essa tecnologia. Aí vem a academia hoje, se você vai fazer o seu TCC, aí o orientador, a banca, fica lá olhando, em vez de olhar o conteúdo que você está falando, está olhando o ano das suas referências. Se você não tiver referências de 5 anos para cá, você não está atualizado. Mas vocês passam a universidade toda estudando os cânones, né, os teóricos, que é secular, já é do século XIX, do século XVIII, do século XX. Você vai pegar aí vai pegar, vocês que na educação, pega Piaget, pega Darwin. Darwin é século XVIII, né? Se não me falha a memória. Mas se no seu TCC, se não tiver os artigos de 5 anos para cá, tá desatualizado. Olha que incongruência, que loucura, uma barafunda nós vivemos com isso. Então, o grande salto aí não é pensar de forma moderada, ponderada sobre tudo. Vamos ver algumas coisas aqui, para depois abrir aí. Acho que Larissa queria falar, né? Eu queria. É porque Cauã, eu não sei se foi eu que entendi errado, mas eu também tô com a cabeça no mundo da lua, mas ele falou sobre a série ser extremista, sobre o filme ser extremista no quesito sobre a dominação da tecnologia e tal. Porém, eles trazem um ponto muito importante, que foi até o que Jailton falou, sobre a invisibilidade que a gente não consegue ver como a gente já está sendo dominado pela tecnologia de fato. Que esse avanço tecnológico que a gente achava que ia ter de, como é que fala, carros voadores, robôs aí tomando lugar de humanos e tudo mais, está sendo totalmente ao contrário. A gente está tendo uma dominação de uma forma sutil, que a gente não consegue perceber que está sendo dominado. E é justamente através disso, da manipulação pelo que a gente consome, a gente ser o produto, em vez da gente ser o consumidor daquilo, a gente não consegue observar esses pontos. Então, eu só acho que meio bizarro o que ele falou. Eu acho que foi o que eu entendi também. Perfeito. Uma das coisas que a gente precisa perceber, tudo que vocês falaram aí tem sentido e faz sentido. Mas esse documentário é de 2020, que foi lançado. Então ele foi gravado aí o 2019. Naquela época, o algoritmo é o que era a última evolução das tecnologias nesse sentido de direcionar bolhas, de separar. Então você só vai acessando algumas coisas, né? Hoje eu tenho influenciadores que têm 50 milhões de seguidores, eu não sei quem é. O pessoal fala, mas tem esse monte de gente que sabe. Eu falo, é o famoso quem? Eu não sei. Eu lembro daquela das Bets, que eu vim saber que era a Virgínia. Eu falei, a Virgínia 50 milhões. Eu falei, quem é essa Virgínia? Até hoje eu não sei direito quem é, eu só lembro do nome e tal. Porque não faz parte da minha vida, da minha bolha, eu não estou ligado naquilo. Então você começa a ter esses problemas. O que eu quero dizer é o seguinte, que hoje a preocupação, se esses mesmos CEOs
da Google, da Meta, que fizeram aquelas entrevistas ali no documentário, fizesse hoje, a preocupação já era outra. Porque naquela época, a IA ainda não estava, principalmente a IA generativa, que vocês vão perceber que a IA ela começa na década de 50, mas a IA preditiva. Esse salto da IA generativa, que todos eles são programações, são algoritmos, né? Só que o algoritmo ele não aprende, ele só cruza dados. A IA generativa, ela aprende. E hoje uma das grandes preocupações, enquanto vocês estão pensando em ser dominado ou não ser dominado, essa dicotomia que a academia bota na cabeça da gente, de fato a humanidade sempre teve uma forma de dominação na própria estrutura social. Você pegar o Império Romano, dominou o mundo, dominaram outras nações, outros povos, por 500 anos. E assim outras sociedades foram se formando, e até hoje assim. O que é que muda? Não muda a forma de pensar, mas muda os equipamentos, os recursos que eu tenho. E hoje, o recurso que mudou a humanidade são as tecnologias digitais. E agora, com o advento da inteligência artificial generativa, que ela vai substituir uma série de trabalhos, isso é fato, tanto que os grandes CEOs aí das grandes Big Techs já falam em uma alternativa de dar como dar esses auxílios para aqueles que não vai entrar no trabalho, né, não vai ter como trabalhar. Que a história desses auxílios hoje, só fazendo uma parte aqui, não sei se vocês conhecem, mas na década de 80, com aquela informatização básica ainda, aqueles computadores desktop grande, tudo caro, e começou os bancos, o sistema bancário começou a se informatizar, e outras instituições também, ali começa o modelo neoliberal e o desemprego estrutural. Tanto é que hoje, quando é que eu raramente vou ao banco, né? Mas o sonho dessa época que Jailton gosta tanto aí, a época passada, que eu vivi, né? Eu vivi essa época toda. Um sonho das pessoas era ser bancário. Bancário tinha um status social assim importantíssimo. Você ser um bancário. Hoje, as pessoas se matam ali, já são poucos, já não tem a mesma influência. É tudo autoatendimento. Você entra no banco hoje, você só entra lá no caixa para fazer alguma coisa se for alguma coisa específica. E mudou. Por que é que eu estou falando isso? Essa preocupação hoje, ela potencializou. É você botar a quinta potência aí para que vá. Então, há uma preocupação. A segunda preocupação no mundo hoje, tanto que essa reformulação geopolítica que está acontecendo agora, com guerras, com petróleo, com isso, com aquilo, o Trump foi para a China, quinta-feira, ontem, né? Estava na China. Foi com os CEOs de todas as Big Tech. Ali estavam todos os grandes fortunas do mundo e que o que a gente está falando aqui, aquelas pessoas estavam lá, aqueles CEO daquelas Big Tech estavam lá, foram todos para a China. Primeira coisa, nenhum deles, nem o da Apple, nem o do X, né, do SpaceX, nenhum deles, nenhum da Meta, o Zuckerberg, nenhum levaram o celular, próprio celular deles. Levaram um celular simples dado lá pelo governo, com medo da China, porque a China tem um hackeamento muito grande e eles são os topos, tá na ponta da pirâmide, não é? São os bilionários. São pessoas que têm mais dinheiro do que um país. Mais dinheiro do que o Brasil. Os caras não são, já estão querendo serem trilionários. E foram todos para lá.
Uma das grandes preocupações deles, os data centers, demanda muita energia para atender a inteligência artificial. O próprio Elon Musk já está querendo fazer um painel solar fora da Terra, porque a incidência solar lá gerar energia. Então, tá tendo umas mudanças, não só na questão de hardware, não só na questão física, mas também na questão de softwares, de tecnologia. E isso vai mudar toda a nossa forma de viver, nossa forma de trabalhar. Profissões irão desaparecer. Aí você fala, isso acho que Jailton falou da palavra apocalipse algumas dezenas de vezes aqui. O que significa a palavra apocalipse? Não olhe no Google, não. A gente fala aí. Revelação ou algo futuro. Pois é, revelação. Aí você tem que olhar no Google, é varia. A gente fala isso, né? Como se fosse que está na Bíblia, Apocalipse. Eu tive até vou mandar o link para vocês. Acho que é 6, né? 22. A revelação. Então, quando você vai ver o que é a palavra, não tem um sentido que ele coloca, como se fosse uma destruição, uma coisa do fim. Não é? A primeira ideia que temos é assim, é o fim, porque está lá. Mas o significado é revelação. Então, precisamos agora, isso que eu estou dizendo aqui parece uma coisa que... Então, mas não sempre foi assim. Imagine que no início do século XX, que meu pai já era nascido, foi o início da Revolução Industrial Automobilística, quando Ford começa a produzir aqueles Fords pretos, e preto para economizar na cor, e produziu em série, então o custo barateou e muita gente pôde comprar. Até um pouco antes, como é que as pessoas se locomoviam? Em todo o país, em Nova York, no Brasil, carruagem, puxada por cavalos. Aí tinha os ferreiros, tinha as pessoas que faziam tudo isso. Com o advento do automóvel, essas profissões todas desapareceram. Imagine uma época, se fosse Jailton naquela época, aí ele tinha resistência ao automóvel. Ele estaria até hoje andando de carruagem, com os animais puxando. Olhe bem como as coisas sempre aconteceram. Eu fiz o curso de datilografia, eu tenho um diploma desse tamanho, o maior diploma assim, de datilografia. Eu tenho a minha máquina de datilografar até hoje. Ninguém mais desapareceu. Tinha a profissão de datilógrafo. As empresas... Eu, quando era novo, eu trabalhei numa empresa de confecções, eu trabalhava no escritório para datilografar, não é que a gente fala digitar naquela época, datilografar borderô. E eu ficava o dia todo ali datilografando, fazer aquelas notas fiscais. Hoje não existe mais. Então, esse momento agora vai ser um momento igual a esses também, que vai, só que agora numa escala muito maior. E nós precisamos compreender como isso pode se potencializar para o lado positivo. Eu vejo muito vocês falarem, e a desigualdade social e tal. E quem não tem acesso? O mundo sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, tinha gente que não tinha acesso e foi conseguindo acesso pelos seus méritos. Vai aprendendo. A gente falei do Império Romano. Era assim, tinha o cara lá que era o gladiador e o cara botava lá para lutar com os leões. Não é? Tinha o outro que era escravo lá e ficava lá com os faraós fazendo isso. E não tinha, já ouvi, levantou a mão. E ficava lá. Não tinha desigualdade naquele tempo. O próprio lá no Egito, com os hebreus, por que é que Moisés é expulso, que era príncipe lá do faraó, quando vê um hebreu, um soldado egípcio chicoteando o hebreu,
porque trabalhavam como escravos. Ele foi defender e matou esse soldado egípcio, e dali começou toda aquela história da Bíblia lá de Moisés. Não tinha desigualdade? Tinha. Então o tempo todo teve. Agora, os hebreus saíram lá do Egito como escravos, que hoje são os judeus. Eu não vejo nenhum judeu ficar se lamentando a vida toda porque foi escravo e porque foi desigual. Os judeus hoje são os povos mais ricos do mundo. São os donos dos bancos, porque o passado ficou, agora estão olhando para frente. E assim vai vencendo. Porque a gente ficar focando sempre vai ter desigualdade. No mundo nasceu assim. Mas parece que nós estamos esperando uma compensação, um auxílio, ao invés de criarmos as condições para termos o que precisamos ter, ao invés de esperar que a mão do Estado, do governo, venha nos oferecer algumas coisas. Eu também falou dos tablets oferecidos pelas escolas, aquela incongruência, eu não esqueci não. Proíbe o uso assim, mas oferece ali, e a gente fica no meio disso sem entender bem. Mas não nos deu. Quando o governo compra, é eu, você, todos nós que pagamos. E aí? Então, dentro dessa história toda, a única coisa que podemos fazer é entender como isso funciona, compreender qual o papel que eu tenho dentro da sociedade, e os professores e professoras têm um papel muito importante. Aí eu volto, que o Fernando falou, eu lembrei aqui de Bourdieu, olha, lá do século 200 anos atrás, que ele vai falar dos aparelhos, né, os aparatos ideológicos do Estado, que entra a escola, a segurança, e tudo isso é para manter a sociedade nessa estrutura que a gente tem hoje, que o pessoal chama de status quo. É uma estrutura social aonde vai ter quem está no topo da pirâmide, vai ter quem está embaixo, e aí o que vocês chamam de desigualdade. E é nesse sentido, Larissa já levantou a mão primeiro, nesse sentido que, se eu não conseguir entender como a sociedade é estruturada, não entender qual é o papel das estruturas sociais, e eu faço parte dela, eu não sou livre, eu sou usado para manter a própria desigualdade que eu fico combatendo. Perceberam aí? Tem muitos professores que, achando que está trabalhando para mudar, eles estão trabalhando para manter a própria estrutura. Mas tem muitos professores que, quando compreendem isso, ele pode subverter essa ordem. Por isso que é importante a liberdade de cátedra, que estamos perdendo. A liberdade de cátedra, até pouco tempo atrás, quando o professor entrava na sala, ele era a autoridade máxima dentro daquela sala. Ninguém podia entrar. Até um policial, para entrar, tinha que pedir permissão. Porque ali ele tinha a autoridade máxima. Hoje, não tem nenhum respeito mínimo. Então, se eu não consigo compreender uma estrutura social, eu não consigo me defender nem das tecnologias, eu passo a ser usado da forma que vocês comentaram aqui totalmente. Foi Larissa e depois... não, depois Jailton, né? Jailton que levantou a mão. Eu passo a minha fala. Pode falar, gente. Pronto. E aí tá finalizando agora. Cadê Jailton? Você sumiu, ó. Desapareceu. Ele mandou uma mensagem, ele disse que precisa sair, que tem aula 8h30. Tá aqui, saiu. Tem aula de física agora. Vai endoidar lá. Ele falou que hoje é prova, é uma atividade, alguma coisa assim. Aí eu tenho uma figura. Acha que o passado era tão bom. Não era tão bom assim, não, gente. A gente tinha muita dificuldade em algumas coisas que hoje você tem facilidade. É uma E as coisas...
Tava É, romantizando ele. por exemplo, carro. Sabe, tudo tem um preço. Por exemplo, naquela época a gente tinha um carro, Fusca, tinha um Jeep, os vidros subiam assim, a marcha dura, carro, a direção dura, tal. Você fazia um esforço para tudo isso. E no dia a dia, você fazendo isso, de repente estava fazendo exercício. Mas hoje, como é o carro? Tem um carro automático, vidro elétrico, ar. Você entra, faz mais nada. Toda a tecnologia ali dentro. Se você ligar o carro, eu já, no meu carro, eu entro, o celular já se conecta com o carro. Aí, se você me ligar, eu estou aqui, atendo por aqui, vou falando. Naquele tempo não tinha nada disso. Isso é ruim? Não, adianta muita coisa. Mas aí você fala, mas você deixou de fazer exercício e suspendeu o vidro com a manivela. Aí o povo sai, vai para academia, puxar ferro lá. Não é? Mas Larissa, cadê Larissa que quer falar? Porque a gente já deu o nosso horário, né? Que Emily tá ali com a cara triste. Larissa saiu também, professor. Ah, então pronto. Isso fechou o horário aqui. Tá vendo que o meu Larissa é? Só uma dúvida. Atividade textual, seguindo as normas da BNT, é para enviar até hoje, meia-noite. Até hoje, é. Tá lá no link. E o questionário, ele só tinha uma questão mesmo. Não, são 5 questões. Mas mas a questão é daquele tipo básica, assim. Né? É porque quando eu fui responder, eu finalizei sem querer, eu só respondi a primeira. Que eu botei. Não respondi uma. Eu botei propositalmente com uma tentativa. E aí, quando eu fiz agora aqui, também deu o mesmo problema que vocês tiveram. Mas aí não foi nem vocês, nem a mim. Foi o SIGA-A, o programa, lento, que quando a gente enviou, né? Aí ele já finalizou, como só tinha uma tentativa, mas ele era 5 questões assim daquele tipo básica da rede. O objetivo dele era só esse. Mas vocês aqui já na apresentação já perceberam, já tem essa visão, né? E já deu conta de tudo. Tranquilo. Foi muito bom, gostei das resenhas críticas de forma com a oralidade. Você sabe que a oralidade é a primeira tecnologia do ser humano, né? E a gente acha que é natural. E não é você criar uma escrita. Tanto se fosse natural, todas elas falavam a mesma coisa, tinha a mesma escrita. Você vai para lá, para a China, parece que são pessoas de outro planeta. Não consigo entender aquilo. Do Japão, principalmente. Mas é a primeira. E também foi aonde o ser humano começou a ensinar as gerações seguintes. Como é que fazia isso? Fogueira, ficava todo mundo ao redor, os mais velhos ficavam contando as histórias, contando os seus saberes para as gerações mais novas, e assim foi começando. A primeira sala de aula, a primeira escola era ali. E com isso, a humanidade foi criando novas tecnologias, novos artefatos, né? Até chegarmos ao que estamos hoje aqui. Quando eu comecei a dar aula, isso que eu estou fazendo hoje com vocês era impensável. Se eu chegasse há 30 anos atrás e falasse que hoje nós estaríamos aqui falando com essa vontade, o pessoal ia me mandar me prender no hospício, dizendo que eu estava ficando louco, que isso era impossível. E eu vivi isso. Imagine. É por isso que as crianças, né, eu falo sempre do meu sobrinho, quando pega a minha máquina de escrever, que eu boto um papel de ofício e digito, ele ficou assim, poxa, que legal. Ao mesmo tempo que a gente digita, ele já imprime. Olha a visão da criança. Para ele, aquilo é uma coisa... Porque você digita aqui, para imprimir, tem que mandar para a impressora, né? E aí, da cabeça dele, a gente já digita e já imprime. Mal sabe ele que... Mas então é isso, gente. Obrigado mesmo. Achei ótimo.
E agora eu vou ver se eu consigo terminar os trabalhos. Estou cansado hoje também. Até para raciocinar, tá meio difícil. Mas porque desde manhã, finalizando lá o ambiente para segunda. Perfeito. Então, bom final de semana para vocês. E na próxima semana eu faço a apresentação da videoaula e de hoje a 15 vocês já apresentam os vídeos. Vai ser legal essa proposta. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Até mais, galera. Até mais. Até a próxima. Boa. A Larissa disse que tinha saído. Voltou de novo. Não, jamais, meu filho. Vim para assistir a sua aula. Tô no ponto aqui esperando o circular. Vai para a faculdade, mas assistindo sua aula. Ah, sim. Ela O melhor saiu, da faculdade universitária, da Universidade Federal de Recôncavo da Bahia. Ela saiu sem sair. Tá vendo como as tecnologias... Sem sair. Pois é. Oi? Tecnologia. É a tecnologia. Você saiu... Incrível. Sem e sair. ainda continua sem sair. Tá vendo? Isso era impossível há tempos atrás. A Aldemir está dando aí, ó, tô dormida já. Valeu. Tchauzinho, querido professor. Tchau. Vou só terminar aqui a gravação.